Continuando, vamos ver então que ferramentas é que nós normalmente utilizamos e que são necessárias instalar. Aqui não estamos a falar diretamente de IDEs, cada um tem a liberdade de utilizar o que entender. Estamos a falar de ferramentas que normalmente são necessárias para poderem de facto contribuir. E os objetivos das contribuições, quais são os objetivos no WordPress, por exemplo, para este ano, os objetivos mais no curto prazo. Então, os repositórios. Existe o WordPress Develop, tem o código PHP e JavaScript, por exemplo, código que não usa os novos módulos do WordPress, nomeadamente o editor, estamos a falar das Media Libraries, etc. Esse código está no repositório SVN, tem aqui os links dos repositórios e depois temos o código Gutenberg, que está no repositório Git. O Gutenberg, neste momento, é o editor, mas já expõe um conjunto de bibliotecas, um conjunto de componentes que os plugins utilizam nas suas UI. Já não é só utilizado exclusivamente pelo editor em si e em breve vai continuar a ser utilizado noutros ecrãs, por exemplo, no ecrã de widgets. Portanto, temos então estes dois repositórios. Quando há problemas e quando há bugs, como é que se faz o tracking desses problemas? Existe o track, que tem, no fundo, os problemas e issues da parte que está no PHP e o JavaScript sem ser o editor, sem ser o projeto Gutenberg, e depois temos o tracking de issues do projeto Gutenberg que está no GitHub. Neste caso, para contribuírem para o track e submeterem patches, é preciso terem uma conta no WordPress.org, um perfil lá. Para contribuírem para o Gutenberg é necessário uma conta no GitHub. O processo de registro é simples e podem submeter os pull requests, comentar, discutir cada um dos problemas que está a ser abordado. Um overview, como é que funciona e como é que os dois repositórios se ligam um ao outro. Então temos o projeto Git, o projeto Gutenberg, faz publish de um plugin, um ficheiro zip, que depois é publicado no repositório de plugins e contém a versão mais recente que está a ser testada, que ainda nem pertence ao core do que está a ser feito no plugin. E publica também para o NPM. O NPM é um gestor de pacotes, ou seja, eu quero utilizar uma funcionalidade, quero utilizar componentes do WordPress, até posso nem estar a utilizar o WordPress, mas quero que o meu código use aquele botão. Eu posso importar no meu código da biblioteca de componentes do WordPress aquele botão e vou conseguir utilizá-lo. O NPM é um repositório central, ou seja, quando eu digo WordPress Components, o NPM vai-me dizer, olha, o código deste componente é este e vai ser automaticamente incluído. Eu não tenho que andar, é quase um copy-paste, mas eu não ando a fazer o copy-paste, eu incluo o componente e aquilo está lá disponível sem eu ter que fazer mais nada. O core, no fundo, para ter o código do Gutenberg e desses componentes todos, o que faz é referenciar esses pacotes, inclui os pacotes que estão no Git. O trunk, como é que existe várias, quando chega a um repositório de trunk, tem uma pasta que é o /trunk, que é o código que vai ser disponível na próxima major version do WordPress, ou seja, se for, neste momento foi lançado o WordPress 5.2, no /trunk vai estar o código que vai ser lançado no WordPress 5.3 à partida. Quando as tags, no fundo, tem cada uma das versões que já foi lançada, desde das primeiras, tem lá uma tag que diz o código que estava nessa versão. E depois existe ou seja, por exemplo, temos uma versão 5.0, eu posso querer fazer um bug fix nessa versão, para quem não fez o update, e há versões que continuam a ser suportadas. Então, nesse caso, temos para cada uma dessas versões uma pasta, no fundo um branch, onde está o código dessa versão, e quando vamos lançar, por exemplo, o WordPress 5.0. Outra versão, para corrigir um bug que existia naquela, vai ser criado aqui um branch. No caso do Gutenberg, tem um branch master, que é Git, que tem o código que vai ser lançado na próxima versão do plugin, o código mais recente de desenvolvimento, onde está tudo o que está a ser feito e que ainda não está disponível. Tem o WP Trunk, que é o código que vai ser lançado na próxima versão do WordPress, é o código que o core já está a referenciar. Por exemplo, neste caso, tenho o que vai ser lançado no 5.3, e depois tem para cada release do plugin também um branch para ela, seguindo a mesma arquitetura. Quanto aos tipos de contribuições, podem contribuir com documentação, ou seja, não tem que ser código. Vocês estão a tentar implementar um plugin ou estão a ter uma dificuldade em alguma coisa. Procuram a documentação e não está claro. Tiveram algum problema. Podem submeter a documentação para isso, ou melhorar a que está disponível, se não foi clara, se não perceberam alguma coisa.
podem contribuir com design, ou seja, submeter uma proposta para as coisas funcionarem de maneira diferente, podem testar e reportar issues e contribuir com código. Vamos então entrar mais em cada uma delas. Na documentação, o que é que acontece? O código tem que ser documentado, senão ninguém sabe como é que ele funciona, ninguém o consegue utilizar. Quando estão a ver alguma coisa, quando estão a ver código, ou querem usar alguma coisa que no fundo não tinham usado antes, vocês procuram, vão ao repositório da documentação e não perceberam bem. Ou seja, nesse momento vocês podem abrir, se for relacionado com o editor ou com os novos métodos JavaScript, no caso, vão ao GitHub e podem submeter um issue. Olha, isto está desta forma, não funcionou exatamente como era esperado, não percebi bem, eu prefiro, entretanto, tentei e desta forma resultou, ou seja, preferia que documentassem para ajudar outros utilizadores, isso é totalmente útil. Quando tenham um problema à vossa frente, quantas pessoas se calhar é que estão a passar pelo mesmo problema e que tiveram as mesmas dificuldades, contribuírem para a documentação, explicar como é que podem resolver esse problema, é de facto uma das melhores formas de contribuir. É uma maneira fácil de começar, ou seja, quando se está a contribuir com o código tem que se testar, convém que o código não parta nada. Quando se está a mudar um documento é mais fácil, porque mudar a documentação não vai estragar nada, não vai criar bugs, não vai ter um impacto negativo, e o impacto que tem certamente será positivo. Podem encontrar erros, por exemplo, gramaticais, etc. Há várias formas. Quando vão ao GitHub e veem lá os issues, existe um conceito de labels, que é, por exemplo, se vocês querem contribuir com documentação, podem ver que problemas de documentação é que existem, que os utilizadores já reportaram. E neste caso selecionam o label, Type Documentation, e encontram todos os problemas que alguém reportou na documentação e que nesse caso ainda não têm a solução. E podem, por exemplo, este problema de documentação de facto é válido, e podem submeter a resolução desse problema. Vão ao documento, quando fazem o download do repositório, naquele link que eu mostrei, têm lá a documentação e vocês podem mudar aquele ficheiro de texto com a documentação, submetem um pull request com a alteração e de facto têm uma contribuição, passam a ser contribuidores do core do WordPress. As contribuições de documentação contam da mesma forma que as contribuições de código. É na mesma um commit, é na mesma uma contribuição, portanto, ganham os créditos e tudo, funciona exatamente da mesma forma. E é uma excelente forma de começar. Isto não está a mudar. Ok, já está. Ok. Outra forma de contribuir é testar e reportar problemas. Encontraram no repositório, existem problemas que se calhar já vêm desde, no caso do Gutenberg, por exemplo, antes do editor ser lançado, são problemas bastante antigos. Podem já não ser válidos, entretanto foram resolvidos por uma razão ou por outra. Existe um label lá que aponta issues antigos que precisam de ser testados novamente, que provavelmente não são relevantes. Isso, uma maneira simples de contribuir é ver o que é que o issue diz, correrem o WordPress, verificam se o issue está relevante ou não e se não tiver, fecharem o issue. Dizem que o problema já não se verifica, já não faz sentido aquele issue estar aberto. Quanto ao Gutenberg, a maneira como funciona é de 2 em 2 semanas é lançada uma nova versão do plugin que contém os últimos updates ao que vai acontecer à interface JavaScript. Ou seja, esses updates são frequentes para quando acontece algum problema, mais rapidamente da criação desse problema eles serem reportados. Uma maneira de contribuir é, por exemplo, têm vários sites que estão a fazer e que vão para a produção, mas não é num curto prazo, podem até já ir para a produção quando já tiver outra versão do WordPress, é irem instalando a versão sempre mais recente, irem testando e quando verificarem que no vosso site aconteceu algum problema, podem no momento reportar. E é sem dúvida uma maneira de evitar que o problema se propague e de evitar que o impacto desse problema seja maior. Quando encontraram um bug, acham que é crítico e querem de facto reportar esse bug e tentar contribuir para que ele seja resolvido da melhor forma. Quais são as boas práticas? Uma é verificar se o issue já não foi reportado. Existem muitos issues, toda a gente, cada vez que encontra um bug, abrir um novo report sem verificar se ele já existe,
a carga de trabalho de quem está a analisar esses issues é muito maior, porque tem mais issues para ver e vocês estão a gastar o vosso tempo e a gastar o tempo de quem está a ver o issue quando esse issue já tenha sido reportado. Portanto, devem sempre verificar se ele já não foi aberto e verificar se o issue continua a afetar a versão mais recente se relacionar com o plugin, a versão mais recente do plugin, se relacionar com o core, a versão mais recente do core. Porque se estão a utilizar uma versão antiga e detectaram um issue e submetem um bug sem verificar se ele afeta a versão mais recente, também nesse caso é trabalho que estão a fazer desnecessariamente e trabalho de alguém que vai analisar o problema que também é desnecessário. Portanto, devem sempre testar na versão mais recente. Eu a seguir vou mostrar como rapidamente podem ter um ambiente de testes com a versão mais recente para antes de submeterem um bug, testarem. E devem dar o máximo de detalhes possível, por exemplo, quais eram os plugins que o site tinha instalado, qual era o browser, tudo e mais alguma coisa que se possam lembrar que possa ser relevante para o problema que encontraram. Os detalhes nunca são demais, ou seja, quanto mais detalhes fornecerem e os passos concretos que mostram o problema a acontecer são informação útil. Aqui vamos falar um pouco, tal como eu tinha dito, as ferramentas. As primeiras duas ferramentas são muito úteis mesmo. Ou seja, vocês querem testar um ambiente WordPress rápido para verificar um site limpo, clean, para testarem um bug. Quer o Jurassic.ninja, quer o Puppy.live funcionam de maneiras muito idênticas. Vocês, quando vão a este URL, podem criar uma instância, carregam num botão e ele gera-vos uma instância WordPress, num dado endereço, e dá-vos um utilizador e uma password, uma instância nova, criada do zero, com um site totalmente limpo, onde vocês podem testar o problema. Ou seja, quando estão a ter um problema, por exemplo, isto não se aplica só ao core, estão a ter um problema com um plugin e querem saber se ele funciona bem, têm o vosso site local, querem testar num ambiente limpo, vão a um destes sites, instalam o plugin, têm um ambiente limpo para testar o problema, uma sandbox no fundo, sem afetar nada do que vocês estão a fazer e podem testar o problema rapidamente. Existe outra instância, que é o Gutenberg.run, que funciona mais ou menos de forma idêntica aos outros dois anteriores, mas vocês indicam um pull request, uma mudança de código que vai acontecer ao WordPress, a partir do GitHub. Cada mudança tem um identificador único. Neste sistema vocês apontam o identificador único e conseguem ter uma instância que está a correr aquela versão de código que nem sequer foi merged. Ou seja, vocês estão a reportar um problema e há uma mudança de código que vocês viram, ou uma discussão que está a acontecer que vocês acham que até vai resolver esse problema. Podem utilizar esta ferramenta para testar com essa mudança ativa, sem terem que ter ambiente nenhum, sem terem que fazer nada nas vossas máquinas, funciona tudo na cloud, marcam esse ID e veem a nova versão se aquele código já estivesse a fazer parte do core, no fundo. E conseguem testar e quando abrem um problema dizem, esta mudança de código resolveu o problema, eu testei isto, realmente é preciso e afeta o meu caso. Existem depois dois plugins importantes. O WordPress Beta Tester instalam o plugin e têm acesso rapidamente às versões beta, às versões nightly, ou seja, o WordPress antes de chegar às versões finais tem versões beta, tem versões release candidates e onde as pessoas podem testar, os hosts podem testar e ver se essas versões do WordPress não vão causar problemas. Com este plugin conseguem rapidamente ter acesso a essas versões beta e neste caso, vocês num daqueles serviços, ou seja, querem testar uma versão beta rapidamente sem terem nenhum ambiente, podem utilizar um destes dois serviços, instalar este plugin e depois têm a versão beta nesse serviço. O Gutenberg plugin é o editor, no fundo, e o editor, o ecrã dos widgets, a navegação que estão a ser modificados. Com o plugin têm acesso ao que vai estar no core em algum tempo. Portanto, também, mesmo antes de estar, por exemplo, numa versão beta, a versão mais recente de todas é o plugin. E vocês também podem testar, por exemplo, se têm um site que a partida vai ser lançado daqui a meio ano, se calhar convém, por exemplo, testar no plugin, porque o plugin, se calhar, tem o código que vai estar no futuro, daqui a meio ano, por exemplo. Como é que funciona, então, o tipo de contribuição de design user experience? Podem reportar um problema de user experience que vocês encontraram. Para fazer uma dada tarefa envolve muitos cliques e não é prático. Isso é um problema que podem reportar. Podem propor um design diferente para alguma feature. Acham que aquela feature podia ser refletida de uma forma diferente. Podem, quando existe algum problema, por exemplo, está tagado com needs design, ou seja, é preciso uma nova feature,
mas o design dessa feature ainda não está definido. Se vocês tiverem jeito para user experience e como é que podem interagir, podem ir ao issue e propor, ora, tenho este mock-up, acho que isto ficava bem desta forma ou daquela, com um comentário a propor o vosso design, e é assim que o processo funciona. Nesse caso, é uma maneira também boa de contribuir. E claro, contribuição com código, podem submeter novas features que são necessárias, podem resolver bugs que existem. Muitos bugs não envolvem um conjunto de trabalho muito substancial, são bugs simples. Para quem tem algumas noções básicas de código, às vezes é uma condição if que claramente está errada, que não faz sentido aquela condição naquele caso, outras coisas, são detalhes que passam. E uma maneira de contribuir é resolver bugs. Outra forma é com reviews. O código não é entregue no core, não há ninguém que consiga escrever código no core sem, quer dizer, é contra o processo fazer isso, sem ter uma aprovação. Alguém tem que dizer, olha, este código faz sentido. Uma maneira, e essa aprovação e estar a rever código, não são só um conjunto de pessoas restritas que podem fazer. Qualquer pessoa pode chegar ali, ver um código de uma nova feature, podem olhar para o código e podem rever, dizer, olha, isto aqui ficava melhor desta forma, esta condição é mais performante, ou então não têm que ter a certeza do que estão a dizer. É uma maneira boa de aprender, a olharem o código que alguém que que tem muita experiência em contribuir fez, olham para aquilo, dizem-se bem se faz sentido ou não e adicionam os vossos comentários. Se estiverem errados, alguém vai dizer, ou se estiverem errados, ou se houver outro ponto de vista, pode não haver o certo ou o errado, alguém vai dizer uma maneira alternativa. E nesse processo, nessas conversas, vocês vão aprendendo. No fundo é quase uma maneira de ter alguém a dar-vos uma formação, dicas, etc., de forma simples. Portanto, existe um sistema de karma, ou seja, quem escreve código e está a submeter código também deve rever o código dos outros, porque senão o processo não evolui. Se não houver não interessa terem 20 pessoas a escrever código, se não houver nenhuma a rever código, esse código nunca é entregue. Portanto, as reviews também são muito, muito importantes. No caso do código, existem um conjunto de labels relevantes, bug, para indicar bugs, task para indicar tasks, needs dev é alguma coisa que precisa de um developer com urgência a trabalhar nessa tarefa. Existe um label muito importante, good first issue. São labels que alguém já viu, são problemas que alguém viu e são muito bons para alguém começar a contribuir. Ou seja, se nunca fizeram nenhuma contribuição, alguém teve a analisar o problema, sabe que é uma mudança que se calhar de 2 linhas, etc. É uma mudança muito simples. Então, em vez de estar a fazer essa mudança, apontou este label para fazer o onboarding de novos contribuidores. Nesse caso, quem se juntar à mesa do core, podermos analisar juntos este tipo de problemas. Já foram tratados e já foram filtrados para alguém poder começar. O Good First Review é para alguém que vai rever código pela primeira vez, também segue o mesmo conceito, neste caso para as reviews. Ou seja, alguém já analisou os issues e tentamos selecionar os melhores para alguém começar a aprender. Portanto, quem está a começar, estes serão os labels ideais. Existe um conjunto de guias, como é que se pode contribuir para o core, os tipos de contribuições. Estes guias têm muito mais detalhe do que eu estive a dizer. Existem uns para o WordPress Develop, no fundo para a parte do core, PHP, etc. Existem outros para o Gutenberg. Podem ver em mais detalhe os guias. Tenho, no fundo, mais aprofundado o que eu estive aqui a dizer. As ferramentas que é necessário para começarem a contribuir, instalar Docker e o Node.js e NPM, quer o Core, quer o Gutenberg. Antes de fazerem qualquer coisa, estas ferramentas têm que estar instaladas na vossa máquina. O processo de instalação é simples, em todos os sistemas operativos elas têm um setup wizard e funciona como instalam qualquer aplicação no vosso sistema operativo. No caso do Windows vão fazendo next, 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 no caso do Mac arrastam para a pasta applications. O Grunt e o Webpack e o Babel são também ferramentas que são utilizadas, mas existem processos automatizados e scripts que já fazem isso, ou seja, as que é necessário mesmo instalar será o Docker e o Node. Além, claro, no caso do Core necessitam de uma instalação local, como por exemplo PHP, MySQL, podem usar o MAMP ou outra coisa qualquer que vocês já utilizam normalmente. No caso do Gutenberg nem isso é preciso porque o Docker faz logo isso tudo. Preparar um ambiente de desenvolvimento, no caso do Core, ou seja, terem a versão Develop
a correr localmente. Não é algo muito complexo, é clonar, fazer o download do repositório, fazer npm install para instalar as dependências, por exemplo, fazer o download do editor. Temos depois dois comandos, grunt build e grunt watch. O grunt build faz o build do WordPress, no fundo, e coloca-vos numa pasta /build, tem a build feita. O grunt watch faz o build e continua a observar, ou seja, alterações do código, ele automaticamente vai sincronizar a outra pasta. Depois ficam com uma pasta /build no vosso sistema e têm que apenas pôr a pasta pública do vosso web server local, por exemplo, o Mambo ou outra coisa qualquer, normalmente tem sempre uma opção na interface para dizer onde é que está a pasta pública, a apontar para a build. E está feito, está a funcionar, tem aí uma instalação. Podem mudar o código, no fundo, o código, sem ser o que está construído, o código mesmo original, o código-fonte, com os comentários todos, tudo em detalhe, e automaticamente a vossa instalação local vai refletir isso. Basta estes comandos para terem essa instalação. No caso do Gutenberg, é fazer o download do repositório Git. Têm um script, que não têm que ter sequer o MAMP, MySQL, etc. Têm um script lá, correm este script, mudam para a pasta do Gutenberg com CD, usando aqui, etc. Ao correrem este comando vão ter uma pasta, executam este script e automaticamente ficam com o localhost nesta porta, com uma instalação do WordPress e têm a password admin, password, vão lá e está a funcionar. A seguir podem fazer o npm install and npm rundev. Esta parte aqui eu enganei-me nos slides, não é do anterior. Ou seja, será npm install, npm rundev para sincronizar o código, no fundo fazer o build continuamente, tal como tínhamos há bocado. E é dessa forma, e com estes dois comandos têm então o Gutenberg a correr localmente, tem um ambiente de testes local. Aqui temos os objetivos partilhados por Matt Mullenweg durante o último WordCamp United States. Quais são os objetivos para este ano? Neste caso, as contribuições tendencialmente devem olhar para as prioridades. Podem ver mais em detalhe neste link, cada uma das prioridades, o que é esperado. E como é que funciona? Querem começar a contribuir, querem ter acesso às decisões que estão a ser tomadas, querem falar com as equipas onde contribuem. Existem meetings regulares, todas as semanas, numa dada hora. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha feito nenhuma contribuição, é bem-vinda a esses meetings e pode fazer as perguntas e pedir ajuda às pessoas que lá estão. Existe um meeting à volta do JavaScript. Estas horas são horas aqui de Lisboa. Terça às 3 da tarde, é o meeting de JavaScript. No caso do meeting relacionado com o editor, é às quartas, às 2 da tarde. Existe o meeting do core que envolve tudo. Normalmente é um meeting onde está a gestão mais alta do projeto, acaba por ser o meeting mais importante do projeto, onde se definem releases, onde abordam-se problemas de alto nível no projeto, e será às quartas, às 21. E nestes meetings, no fundo, existe uma parte de coordenação de tarefas, portanto, podem dizer, olha, eu gostava de fazer esta tarefa, e voluntariam-se, e as pessoas... E cada pessoa diz mais o que é que está a pensar fazer na semana seguinte, como é que vão ser as tarefas e como é que vai funcionar essa distribuição. Tenho aqui os meus contactos, qualquer questão que tenham, estão à vontade. São bem-vindos à mesa e podemos juntos ver como é que têm o ambiente de facto a correr. Caso haja algum problema, executar aqueles comandos, mas não deve haver. Com aqueles comandos que eu partilhei há bocado conseguem correr quer o WordPress Core Dev, quer o Gutenberg localmente. Muito obrigado, estou aberto a qualquer questão.